andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu. Alô, alô. E o seu sangue verteu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um tão pobre pecador. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Aleluia. Boa noite, a freguesia. Estamos hoje aqui parando o nosso tempo, reunidos. Aleluia. Por amor à palavra do Senhor. Aleluia. E por amor às almas, a tua e a minha vida. Porque está sendo aqui falado não palavras de sabedoria humana, mas palavras de vida, palavras que vêm do alto, palavras como o próprio Evangelho diz, que a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, porque ela é apta para discernir os pensamentos, sentimentos e emoções. Ela penetra até a divisão das juntas e das medulas, da alma e do espírito, diz a palavra. E se os teus ouvidos estão atentos nos últimos minutos, o que o Senhor tem usado a boca aqui dos varões, eu tenho certeza que a sua mente e o seu coração está sendo enxertado pela palavra da vida. Assim como o irmão Moisés, que sentou ali, está se alimentando da palavra, e sentou e comentou que tem tempo que não vai à igreja, mas que a igreja veio até ele. E louvamos a Deus por isso, irmãos. Como o irmão disse agora há pouco, a igreja somos nós. Sou eu e você quando nos reunimos em sinceridade para aprendermos das coisas celestiais. Porque todos nós somos corpo, mas também somos espírito. Na verdade, somos espírito e possuímos um corpo. E sabemos que todos nós um dia iremos descer à sepultura, que é o final de cada homem. Mas engraçado, vivemos a vida toda como se não houvesse um amanhã, como se fôssemos eternos. E a palavra diz que todos comparecerão ao tribunal de Cristo Jesus. Aleluia. E cada um será retribuído de acordo com as obras que praticaram através do seu corpo. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas essa palavra, ela mexe comigo, ela mexe com a minha mente, porque é uma afirmação do próprio Criador do céu e da terra. Jesus, no Evangelho de João, é apresentado como verbo, o verbo que se fez carne. Tira ele então, Isso. Aleluia. A palavra diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele, e que sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. E nessa palavra nos regozijamos, irmãos, sabendo que existe um Deus vivo a ser adorado. Mas a palavra também nos orienta da batalha que todos nós vivenciamos a cada dia. E nessa terra hoje existem cerca de 8 bilhões de almas, portanto 8 bilhões de lutas e guerras que acontecem, segundo a palavra, dentro dos nossos corações e das nossas mentes. A palavra diz para não andarmos segundo a carne, para andarmos em espírito, para não cumprirmos os desejos que nos levam à morte, porque a palavra também afirma que o resultado, o salário do pecado é a morte, e que toda alma que pecar, ela deve morrer. Sabemos que a semeadura é uma lei, é um princípio que está sobre a vida de cada um de nós. Jesus certa vez disse: como pode, olha o questionamento, irmãos, como pode uma árvore boa dar maus frutos? E como pode uma árvore má dar bons frutos? Portanto, toda árvore má dá maus frutos e toda árvore boa dá bons frutos.
E quais têm sido os teus frutos? Estamos no primeiro dia do ano, um momento propício para que todos nós venhamos a refletir qual tem sido o fruto que temos dado nessa terra. Sabemos que para descer a sepultura basta estarmos vivos. Quantos no dia de ontem não tiveram a oportunidade de atravessar a meia-noite e de adentrar este novo ano? E estamos aqui da parte do Senhor, pedindo a direção do Espírito Santo para que essa palavra venha penetrar no teu coração e no meu coração, a fim de transformar o nosso entendimento. A palavra diz para apresentarmos as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, fazendo um culto racional, um culto consciente, com uma mente transformada pelo conhecimento e entendimento que está na palavra. Vivemos muitas das vezes as misérias da vida, porque não temos o entendimento das Escrituras. O próprio Jesus, que muitas das vezes dizemos a qual acreditamos, mas não o examinamos, ele diz que erramos por não conhecer a sua palavra, por não examinar a sua Escritura. Louvado seja Deus, a palavra nos revela que é necessário nos chegarmos a Deus, para que então Ele possa se achegar a nós. E a vida corre, irmãos, como um vapor de fumaça, ela passa. Diz a palavra que a vida é como um vapor, que logo que aparece ele some, mas os nossos olhos carnais nos enganam. A palavra diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? É um retrato da nossa vida, irmãos. E a sociedade, ela prega o caminho contrário, para que nós venhamos a seguir aquilo que o nosso coração nos indica. Mas é necessário colocarmos a luz do Evangelho, que é o próprio Jesus, para que possa iluminar e esclarecer o nosso entendimento. Tem uma passagem que diz que se o Evangelho, o mistério que está no Evangelho está em oculto, ela está em oculto para os que perecem, porque o Deus desse século os cegou, para que não chegasse ao entendimento, para que não lhes resplandecesse a luz da glória do conhecimento que está em Cristo, conhecimento esse que nos transforma. E Jesus nos convida a não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente e do nosso entendimento, e podermos nos fortalecer ao ponto verdadeiro de sermos vitoriosos nesta batalha que eu e você atravessamos todo dia, da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, diz a palavra. Eles se opõem para que não façais o que quereis. E a palavra alimenta o entendimento, muita coisa, irmãos. E estamos aqui compartilhando um pedacinho dela. Mas é necessário que você se achegue a Deus, irmãos. Jesus disse que todo homem deve se esforçar para herdar o reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força. A palavra ela nos revela, irmãos, dois caminhos e dois destinos. Jesus fala: larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por esta porta, porque ela é larga, porque ela é uma porta de facilidade, ela é uma porta que tem afinidade com a carne, com aquilo que nos dá o prazer, mas prazeres momentâneos, prazeres que nos conduzem aparentemente a algo muito bom, mas a sua revelação é de morte. E Jesus, pelo outro lado, diz, irmãos, que estreita é a porta que conduz à vida, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entrarão por ela, poucos, porque ela é estreita, ela é com sacrifício, ela é com renúncia. Novamente, irmãos, reafirmo o engano dos nossos corações. Como já foi dito, achamos que somos uma pessoa boa, muitas das vezes porque não usa uma droga, ou porque não rouba ou não adultera. Mas Jesus, ele afirma que aquele que não nascer de novo, que não houver uma transformação total da sua mente e da sua vida, mediante a luz do Evangelho, de forma alguma pode entrar no reino dos céus. Aleluia. E estamos te convidando, irmãos, assim como Jesus nos convidou e convida toda a alma nessa terra,
a largar esta vida terrena, a renunciar por amor de Jesus. O amor é aquilo que coloca em prioridade aquilo que se ama. E quantas das vezes falamos que amamos a Deus, mas está longe de estar na nossa prioridade, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero te agradecer por estar aqui, atento a essa palavra, que ela possa penetrar no teu ouvido, irmãos, e descer ao teu coração, surtir o efeito para qual apraz, efeito de transformação. O Senhor Jesus disse que Ele veio para abrir os olhos dos cegos, Aleluia. dar visão aos cegos, libertar os cativos. Louvamos o nome do Senhor por isso, irmãos. Louvado seja Deus. O Sermão da Montanha vai nos dizer que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E analisando a palavra, vamos entender que o pobre de espírito é aquele que vivencia a humildade. Humildade que não é a pobreza, mas é o reconhecimento da nossa dependência total de Deus, irmãos. Ele é a fonte verdadeira, Ele é o caminho. Não há como termos vida fora da fonte. Assim como um celular para de carregar, se você desconectá-lo da tomada, assim é o homem. Vive, mas como mortos vivos nessa terra. Como as imagens que a palavra fala, tem olhos para ver, mas não vê, tem boca para falar, mas não fala, tem mãos para pegar, mas não pegam, tem pés para andar, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se iguais a elas todas as que as fazem e todas as pessoas que nela confiam. Mas o Senhor nos convida ao arrependimento. Aleluia. No início do Evangelho de Cristo, Ele vem nos convidando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o que significa isso? Arrependimento significa mudança de rota, irmãos. A pessoa se arrepende verdadeiramente quando ela enxerga que ela está num caminho de morte e ela toma uma decisão. Ela determina no seu coração em dar meia volta e seguir o caminho oposto daquele que ela vivia. E aquele que fuma não fuma mais, aquele que cheira não cheira mais, aquele que vive nas rodas dos escarnecedores não vive mais. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque Ele é a fonte da vida. Aleluia. E nisso estamos aqui hoje, irmãos, com o coração inteiro falando desta palavra, porque todos nós praticamos as mesmas coisas. Não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos carnais. A palavra diz que fomos vivificados antes, estando mortos nos nossos pecados e delitos. Como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão na cova, diz a palavra. Que o teu coração nesse momento possa ser um terreno fértil, irmãos. Diz a palavra que há vários tipos de terreno que recebem até a semente do Evangelho, da palavra com alegria, mas não tendo raiz, ela morre, ela seca, e não há transformação, irmãos. Senhor, para nos levar a palavra aí, diz que a finalidade da fé, o objetivo da fé é a salvação da nossa alma. Falamos de dois caminhos, mas existem dois destinos, e a palavra fala para considerarmos a severidade de Deus e a benignidade de Deus. Como foi dito, Deus é Deus de amor, mas a palavra diz que Deus é Deus de amor para aqueles que lhe obedecem, e severo para aqueles que são desobedientes ao seu chamado. A justiça perfeita de Deus não permite a Ele dar diferentemente daquilo que eu tenho plantado na minha vida. Entenda essa máxima, entenda essa verdade, irmãos. O Evangelho, ele é tremendo, porque ele é o próprio poder de Deus para a salvação, a transformação da minha mente, a transformação da minha vida, das ações, das escolhas. É um ser que é gerado, conforme a palavra diz, irmãos, em diversos lugares, gerados pelo próprio Deus. É um novo nascimento, aonde o homem velho é despido, é retirado, e entra o novo homem. Para que esse novo homem venha dar lugar, é necessário que o velho homem venha a morrer, irmãos. Louvado seja Deus. E por isso estamos aqui hoje, irmãos. Tem uma
uma passagem tremenda na carta escrita aos Coríntios, está lá para que todos possam ler, possam examinar, possam se alimentar, assim como fazemos várias refeições durante um dia, para podermos estar sustentados no corpo material, é necessário o alimento espiritual. Estamos aqui hoje trazendo essa reflexão para você. Aleluia. Há quanto tempo tu não alimenta o teu espírito, se é que um dia foi alimentado? Louvado seja Deus por isso. E esta passagem ao Coríntios diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Vou repetir: o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque aos seus olhos lhe parece loucura. Nem pode compreendê-las porque aos seus olhos parecem loucura. E não pode compreendê-las porque elas só são compreendidas de forma espiritual. Mas aquele que é espiritual compreende bem todas as coisas, e ele de ninguém é compreendido, irmãos. Sabemos que há um entendimento o entendimento natural, terreno, que vem para fermentar, para nos desviar daquele caminho que é a verdade, e sermos deparados com a verdade, libertos pela verdade. E um desses fermentos diz que a Bíblia foi escrita por homens, mas é claro, irmãos, Deus não ia usar um animal, um elefante, uma girafa para escrever a sua escritura. Aleluia. Ele ia usar, obviamente, um homem inspirado pelo seu Espírito. Aleluia. Todos os livros dessa terra foram escritos por um homem. Não há um livro a qual não tenha sido escrito por um homem. E sabemos que há tipos diferentes de inspiração. Também há livros inspirados pelo maligno. Há livros inspirados pelo próprio homem. Mas este é o livro inspirado pelo próprio Aleluia! Deus. É a bússola, irmãos, Glória para nos a Deus. conduzir a salvação da alma. Aleluia. Muitos ainda não enxergaram a beleza que está em Cristo Jesus. A nossa alma, ela tem um anseio, ela tem uma fome, ela tem uma sede natural que provém do Espírito. Mas tentamos, pela ignorância da nossa natureza, saciar esta necessidade, saciar esta sede com as coisas terrenas, numa casa de prostituição, ou com amigos entre aspas, e rodas de conversas que não convém, e drogas, e aquele abismo que puxa outro abismo e nada nos sacia, e ficamos numa madrugada fora e não conseguimos voltar, porque é necessário mais uma dose para anestesiar um vazio que eu e você temos, e que somente é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Reflita nessas palavras, irmãos. Não podemos viver a nossa vida, Moisés, não é verdade? Louvado seja Deus. Aleluia. Como se isso não fosse uma realidade, como se não houvesse afirmação de Jesus, irmãos, que larga novamente é a porta que conduz à perdição, e larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à morte, e muitos são os que vão entrar por ela, e muitos são os que já têm entrado por ela. Mas eu te relembro nesse momento que se tu está respirando a esperança, o momento é esse. Não endureçais o teu coração nessa hora. Arrependa-se, irmãos. Esse é o verdadeiro caráter de um homem. Ele não se mede no seu braço, na sua força do seu braço, mas ele se mede num coração quebrantado, entregue ao Senhor. Um homem que deseja estar separado, antes mergulhava na lama da carne, se deleitando nas coisas da carne, mas uma vez sendo iluminado no seu entendimento pela palavra do Evangelho, o seu prazer está em ser separado. Aleluia! Certa vez, examinando a Escritura, no próprio dicionário, eu fui entender que santidade não é um anjinho tocando harpa, não. Santificação é ser separado. Santificar é se separar. Se separar do que, irmão? Daquilo que a palavra nos revela que te faz inimigo de Deus. Olha este versículo que diz assim, ó, não é palavra minha. Está escrito, Tiago 4,4. Olha esta afirmação. Presta atenção comigo. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus.
não sei você, irmão, mas eu fico doido com uma palavra dessa. Ela aperta o meu coração até o último talo. Não tem como negar uma afirmação dessa. E acredito eu que todos desejam ser amigos de Deus, irmãos. Mas daqui a pouco estamos saindo daqui. Cada um vai para sua casa. Vamos deitar e acordar. E aquilo que uma hora pode estar queimando no teu peito, na outra hora nem lembramos mais. E Satanás é astuto, irmãos. Ele trabalha noite e dia. A palavra nos revela que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A luta não é um contra os outros, não é no campo terreno, material. A luta é espiritual. A palavra diz que a luta é contra os principados e potestades da maldade, nas cercanias celestiais. É uma guerra na nossa mente. E vivemos num mundo fomentado pelo próprio inimigo. Vivemos numa sociedade onde tem uma engrenagem perfeita para que nós venhamos a permanecer entretidos, irmãos. O próprio entretenimento a qual esse mundo tem, os seus milhares, ele vem no sentido de nos manter distraídos. Ele vem para nos entreter. E os 50, 60, 80 anos da vida passam facilmente sem atentarmos que existe um Criador, que existe uma batalha espiritual. E o momento é hoje, irmãos. Sabemos que o nosso corpo é fraco. Basta um derrame, basta um infarto, basta uma doença, basta dormirmos e, se assim o Senhor permitir, não acordarmos mais. Vamos encerrando aqui, irmãos, mas eu quero te convidar, se você quiser uma oração, quiser um abraço da parte do Senhor. Somos aqui 3 homens pecadores, irmãos, carnais, cheios de fraqueza, de falhas, de carrapichos. Mas diz a palavra que Deus não resiste a um coração contrito e arrependido em sua presença. Ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia. Ele tem o poder de te acobertar debaixo das suas asas, de transformar a tua dor em alegria. Ele conhece o teu coração, Ele sabe os caminhos a qual tu tem passado, Ele sabe cada lágrima que desce dos teus olhos, e Ele é o verdadeiro amigo, irmãos, não há outro. Nem nós somos amigos de nós mesmos, porque escolhemos todo dia aquilo que não nos faz bem, irmãos. Por isso, parece uma contradição, um paradoxo. Paradoxo é aquilo que aparentemente se contradiz. Quando Jesus fala e afirma: aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas o que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Tentamos, irmãos, inconscientemente ganhar a nossa vida todo dia. Ganhar bens materiais, ganhar prazeres, experiências. Mas estamos num caminho que leva à morte. Mas aquele que perder, que abrir mão, é no sentido de abrir mão, irmãos. E o Senhor te convida a abrir mão daquilo que nada vale, para poder ganhar uma vida que é eterna, e aqui ainda nessa terra uma vida verdadeira, porque podemos viver uma vida em retidão aqui ainda nessa terra, com as vestes brancas, sendo honrados. Como, irmãos, criaremos nossos filhos? Como honraremos nossas mulheres? Como seremos um homem reto, em caráter, irrepreensível, como a palavra nos convida a sermos, se não estivermos alistados no exército de Cristo? E o Senhor nos convida: filho meu, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus, porque aquele que determina no seu coração vir para a presença de Deus, não é religião, irmãos, é um compromisso, é um encontro, é uma comunhão, é um relacionamento com o próprio Deus. Aquele que se dispõe a isso, ele não se embaraça com coisa alguma dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou, porque ele enxerga uma pérola de grande valor. A palavra certa vez fala de um homem que buscava por pérolas. Pérolas é aquilo que é precioso. E o que é precioso aos teus olhos? E aí esse homem certa vez vendo uma pérola de grande valor. E a palavra revela que essa pérola é o próprio Jesus. Ele é o próprio Evangelho. E aí quando esse homem se deparou com esta pérola, ele voltou na casa dele, vendeu tudo que ele tinha, largou tudo para adquirir esta grande pérola.
Irmão, o evangelho, ele não tem desconto. A palavra em Filipenses capítulo 2, 21 vai dizer que, preste atenção, vê se não é o retrato, aleluia. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Todos buscam o que é seu. E esse é o preço do evangelho. Porque aqueles discípulos, certa vez ali em João, no evangelho de João, deram as costas para Jesus e foram embora, dizendo: duro é este discurso. Porque Jesus, ele diz que aquele que não tomar a sua cruz, negar a si mesmo, mortificar a sua carne, de forma nenhuma pode ser seu discípulo. Aleluia. E a palavra diz que aquele que diz que conhece a Jesus e não vive, não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E se tu nunca ouviu essa palavra, eu te convido agora a você refletir nesta palavra, porque muitas das vezes achamos que conhecemos a Cristo, mas a própria palavra de Cristo diz que se eu não vivo de acordo com suas palavras, eu sou mentiroso em dizer que eu conheço. A oportunidade é essa, irmãos. Que Deus possa te abençoar. É mais humano. Faça diferente, viva em espírito. Aleluia. Aqui não é uma palestra motivacional. Não é para dizer que você vai ganhar, que você vai fazer. Não, irmãos, é para revelar o estado pecaminoso que todos nós estamos. Verdade. A palavra diz que não há um bom sequer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E a palavra ainda vai completar dizendo que não há um que entenda, um que compreenda, porque até eu compreender esta palavra que está sendo agora narrada, é o Espírito que abre o nosso entendimento, irmãos. É algo sobrenatural. Louvado seja Deus. Deus possa te abençoar. Aleluia. Que as lágrimas do dia a dia venham a regar esta semente que agora entrou por teus ouvidos e foi semeada no terreno do teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Vou aí para fechar. Longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um pobre pecador. Moisés conhece a palavra, conhece um pouco da palavra. Foi na cruz, Já aceitou Jesus como teu suficiente Salvador. onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Está caminhando ou está afastado da presença do Senhor? Foi ali pela fé Se erguer, só de que fuga. os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu só me fiz converter-me, não quis ao Senhor, e por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi
pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Isso é fato. Onde o que falar mais alto é o coração. Em tantos meios, tantas propostas, vejo a corrupção. Vejo multidões errantes sem pensar que depois de tudo, quando a morte chega, haverá uma consequência, um caminho eterno a se trilhar. Deus não quer somente o meu coração, Ele quer entregar, Ele quer renunciar. A vida aqui na terra é passageira, temos que fazer uma escolha. A gente, o Criador do céu e da terra, começar a acordar a partir de amanhã, a partir de hoje, chegar em casa, abrir a escritura, examinar, se alimentar. Vamos orar sobre o compromisso diante do Senhor. Glória a Deus por tudo que eu Exatamente. Isso aqui está preparado por quem? Pelo próprio Deus, por amor à tua alma, à minha alma. Isso, glória a Deus por isso. Aleluia. Então vamos orar. Quer levantar o clamor? Vou orar e pela tua vida. Tu está caminhando, Moisés? Já aceitou a Cristo? Glória a Deus. Eu senti do Senhor com a tua vida, de tu repetir comigo certas palavras, confessando a Jesus novamente e refazendo aliança comigo na tua vida. Amém, varão? Vamos orar? Então eu vou fazer uma oração e na hora eu vou pedir para você repetir as palavras comigo, tá? Vamos levantar a oração do Senhor então. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Senhor da glória, Criador do céu e da terra e do mar e de tudo quanto neles há. Louvamos o teu nome, Pai, porque tu preparou este momento, Senhor, segundo a tua vontade, por amor a estas almas. A vida do Moisés e do Manuel aqui apresentamos em tua presença nessa hora, Pai, diante da tua face. Agradecemos, Senhor, porque tu é Deus de libertação, tu é Deus de transformação, tu é Deus que tira o homem da lama, Pai, e traz o filho pródigo de volta para a tua presença. Tu é Deus que refaz aliança, tu é Deus que reveste o homem em tua presença, tu é Deus que lava as vestes, Senhor, e troca, tu é Deus que transforma o coração e o pensamento. Senhor, como teu filho falou, Pai, meu Deus, eu peço pela vida deles agora, cobre eles com teu sangue, capacita, renova, Senhor, o entendimento deles segundo a palavra do teu evangelho.
Faça deles, Senhor, pregadores da Tua palavra, semeadores do Teu evangelho. Ah, Senhor, Tu sabe a preciosidade da vida do Moisés e do Manuel, Senhor. Senhor, visita agora o trabalho deles, visita a família deles, o pai, a mãe, os irmãos, se assim tiver. Ah, Senhor, renova o entendimento, renova a força. Que eles sejam sementes, Pai, que caiam no bom terreno. Não deixa, Pai, essa semente, Senhor, perder a raiz, Pai. Senhor, e ser queimada, Senhor. Mas que ela possa cair em boa terra e dar fruto, fruto para que te apraz. Levanta eles em Tua presença com temor e tremor. Tira todo impedimento, toda a casta de demônio, toda a batalha. Caia por terra agora na autoridade que é no Teu nome, Senhor da glória. Louvado seja o Teu nome. Fica ligado aí, varão, fazer o convite, ó. Quem está passando aí também precisando de oração. Louvado seja Deus. Senhor da glória, agradecemos por este momento, porque sabemos que enquanto estamos orando, Tu estás transformando, Tu estás guerreando, Tu estás pisando na cabeça da serpente. Deus amado, louvado seja o Teu nome, Senhor. Toma Teus filhos em Tuas mãos, Pai. Cuida deles, Senhor. Meu Deus, que eles venham, Senhor, a se alistar, Pai, no exército Teu, Senhor. E não se embaraçar com nada, mas pagar o preço para estar em Tua presença com temor e tremor. Santifica eles em Tua presença. Derrama os Teus dons, o dom da ciência, o dom do entendimento, da sabedoria, o dom, Senhor, da palavra, o dom de línguas. Batiza no Espírito Santo. Ah, meu Deus, como Teu filho falou, Tu não é Deus de brincadeira. Tu é Deus de amor, mas Tu é fogo consumidor. E muito nos alegramos neste momento, Pai, pelos Teus movimentos. Move as águas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é o que te pedimos, já te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete comigo essas palavras, varão. Senhor Jesus, nesta hora apresento-me diante da Tua presença. Toma o meu espírito em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Eu te confesso novamente como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Refaça a aliança comigo hoje, Pai, eternamente. Toma meu coração em Tuas mãos. Toma meus passos. Guia-me nas veredas da Tua justiça. Glorifica o Teu nome sobre a minha vida e me faça um soldado Teu para a glória do Teu nome. Eu confesso ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus te abençoe.